Você acredita em manifestação, Ho'oponopono, quais são as outras energias do universo? Enfim, essa coisa que muita gente fala, lei da atração, né? Cara, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito desacreditando. Na verdade, começou a aparecer muita coisa pra mim sobre isso no TikTok, aqui mesmo no YouTube. E eu tô considerando pesquisar mais, aprender. Eu acho uma coisa interessante, porque aconteceu algo comigo que, assim, talvez você veja como só esforço e enfim. Mas o que acontece? Tinha uma matéria na faculdade que eu não passava por nada, tipo assim, nem com reza braba. Eu estudava e não ia, sabe? E é uma matéria que tem um índice alto de reprovação mesmo. Tanto que esse professor, ele é o mais odiado, vamos dizer assim, na faculdade. Daí chegou este semestre, que acabou agora, e eu falei, cara, chega, eu vou passar nesta merda. Eu acho que do meio do semestre pra cá, eu comecei a repetir tanto pra mim, você vai passar, você vai conseguir, você vai fazer, você vai conseguir, você vai fazer, que eu acho que não teria outra saída a não ser eu conseguir, a não ser eu fazer, entendeu? Tipo assim, como eu falei, você pode pensar, você estudou, você correu atrás, é uma matéria que você estava repetindo, então você já tinha um conhecimento de bagagem. E assim, não discordo, eu realmente me esforcei. Mas eu acho que se eu não tivesse colocado isso na minha cabeça, que eu iria passar, que eu iria conseguir, se eu não tivesse determinado isso aqui primeiro, talvez eu tivesse desistido. Talvez eu tivesse pensado assim, eu já perdi mesmo antes. E tava difícil, eu tava fazendo prova e tava bem complicado. Tanto que são 2 provas no semestre inteiro. Na primeira eu fui bem ruim. Então eu poderia pensar assim, já tá tudo perdido. Eu vou pegar uma final, uma DP e é isso. Só que não. Inclusive, chegou momentos em que até a professora falou assim, gente, se você foi mal na primeira prova, que contemplou assuntos mais básicos, não tem como você passar na segunda. Ela meio que determinou ali, você foi ruim na primeira, acabou pra você. Você vai pegar a prova final, que é meio que uma recuperação. E, cara, eu escutei aquilo, eu poderia, concordar, falar, realmente, acabou. E ela já tinha dito que a prova final dela seria pior, seria mais difícil do que as provas que a gente fez no semestre. E realmente foi, porque aconteceu hoje. E eu não peguei. Só que eu poderia ouvir aquilo e concordar com ela, assinar embaixo, é isso, acabou pra mim. Eu fui mal na primeira prova, que contemplou assuntos mais básicos, nessa segunda, que são assuntos mais avançados. Só que não, eu vi aquilo e eu pensei, eu fui mal na primeira prova porque eu estudei de uma forma errada. Mas eu deveria ter estudado de um jeito, porque a prova era uma questão aberta, que valia mais do que todas as outras fechadas. Mas eu estudei por questão aberta, eu não estudei por questão fechada, que era a maioria da prova. E por isso eu me dei mal. Tanto que quando eu mudei essa forma de estudar, eu fui muito bem na segunda. Só que por que eu fui muito bem? Esforço? Claro. Estudo, sentar a bunda na cadeira e estudar? Com certeza. Mas se eu não tivesse determinado aqui, que não importa quem falasse, porque chegou pessoas pra mim pensando, e aí, você vai passar dessa vez? Pessoas falando, né? Você vai passar dessa vez? E aí, como é que tá? Meio que debochando, sabe? E chegou o ponto que até a professora falou isso. Falou assim, gente, se você foi mal na primeira, imagina na segunda. Só que eu não aceitei. Eu não deixei aquilo me rebaixar. Eu já tinha determinado aqui que eu iria passar, que eu iria conseguir. E o que veio depois, o meu esforço, o meu entendimento, porque daí você está na cadeira, estudar 8 horas, e se você não absorver nada, não adiantou de nada, não é verdade? Se eu não tivesse determinado aqui primeiro, gente, talvez eu teria desistido, talvez eu não teria me esforçado tanto, eu não teria ido por um caminho que me permitisse realmente passar na matéria. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer aqui? Claro que o esforço, o estudo é fundamental, isso aí não se discute. Mas quando eu determinei pra mim primeiro eu decidi, eu quero passar.
eu vou passar, eu vou conseguir, eu não vou pegar a prova final, que eu poderia também pegar. Não peguei. Eu falei, tanto que no dia da prova, chegou gente, né, debochando pra mim, como eu falei. Mas, cara, em momento nenhum, eu me deixei rebaixar. Em momento nenhum. Eu virei pra essas pessoas que estavam debochando de mim e falei, eu vou fechar essa prova. Isso é fácil pra mim, eu estudei, eu sei. Antes de pegar a prova, eu já tava no pensamento, você estudou, você fez, você respondeu tanta questão, você fez tanto simulado, você vai passar, você tem esse conhecimento. Então, assim, eu determinei isso pra mim e eu consegui passar. E eu tirei uma nota muito boa, eu não fechei como eu gostaria, mas eu tirei uma nota muito boa. Eu acho que eu errei uma questão da prova só. Então, assim, eu cheguei muito perto de fechar. E eu consegui. E eu consegui, porque eu não aceitei quando a minha professora falou, tipo assim, gente, a professora é o maior nível ali hierárquico. Se ela chega pra você e fala uma coisa, provavelmente você vai acreditar nela. Você vai ouvir ela, sabe? Então, assim, eu cheguei num ponto que eu realmente não deixei ninguém me dizer se eu ia conseguir ou não, se ia ser difícil ou não. Não deixei ninguém, além de mim mesma, determinar. Não importa o quão difícil fosse. Não importa, sabe? Se a professora chegasse e falasse, eu vou fazer uma prova pra você não passar, eu iria virar pra ela e falar, eu vou passar. Porque eu já aceitei, já é meu, gente, já é meu, já aceitei, eu vibrei essa energia, entende? Então eu comecei a pensar, caramba, será que isso realmente não faz muito sentido? Lei da atração, Ho'oponopono, energias, vibração. Eu vejo muitas pessoas, assim, importantíssimas, né, pra sociedade, falando sobre isso, sei lá, artistas, Michael Jackson, as anotações que ele tinha, sabe, reforçando pra ele que ele era bom, que ele era o melhor do mundo, que ele queria isso, e olha o que ele conquistou, olha, o cara é o maior artista de todos os tempos, e continua sendo, e acredito que continuará sendo por muito, 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 muito tempo. Vocês entendem? Eu já vi vídeos do Cristiano Ronaldo antes de entrar em campo, de jogar, repetindo pra ele mesmo, você consegue, você é foda, você é isso, você é aquilo. Já vi tantos artistas, sabe, praticando isso. Então eu pensei, cara, talvez isso não seja besteira. Talvez isso não seja algo fútil. Moral da história é, se dê uma chance, faça um teste. Porque eu fiz um teste e deu muito certo. Deu muito certo, de verdade. Eu acho que quando você determina aqui primeiro, eu acho que quando você determina pra você primeiro, você fala, é isso que eu quero, a vida, as boas energias, o universo, ele vai trazer o caminho pra você trilhar e alcançar aquilo que você quer. E isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então tente, dê uma chance, pratique, sabe? Se artistas, pessoas incríveis que conquistaram coisas, sabe, inimagináveis, praticavam isso, levavam isso a sério, porque você aí que tem um trabalho mediano, faz uma faculdade, ou talvez está só na escola, não vai tentar? Por que não? Sabe? Então, assim, cara, de agora em diante, eu vou praticar isso o tempo todo na minha vida. O tempo todo, de verdade. É isso, é sério, gente. Tente, por favor.